Bom dia, hoje são 19 de abril de 2013, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Volto aqui neste vídeo a comentar a matéria publicada pela revista Veja. Aqui está, Veja do dia 10 de abril de 2013, semana passada. Pois bem, volto aqui a fazer um comentário acerca da matéria envolvendo aqui o Papa Católico Francisco, o Papa argentino Jorge Bergoglio e o Rabino Abraham Skorka. Pois bem, mostrei no vídeo anterior esta matéria aqui, ó, o diálogo entre o Papa Francisco e o Rabino argentino Abraham Skorka. Pois bem, e naquele vídeo mostrei a posição do Papa no tocante ao ateísmo, o que ele acha do ateísmo, né? Mostrei aqui no vídeo anterior e depois fiz uma análise sobre os pontos de vista do Papa Francisco. E agora vou aqui fazer uma análise acerca do ponto de vista sobre o ateísmo do Rabino Abraham Skorka. Só para explicar aqui novamente, o Papa Francisco, Jorge Bergoglio e o Rabino argentino Abraham Skorka se reuniram em 2010 e ali eles debateram acerca de vários temas: ateísmo, homossexualismo, celibato, culpa, aborto, etc. E a revista Veja trouxe aqui, fez um pequeno resumo de alguns assuntos por eles debatidos. O Papa Francisco e o Rabino Abraham Skorka são argentinos. O Papa católico e ele, o Abraham Skorka, aliado ao judaísmo, a primeira religião monoteísta do mundo que se conhece, o judaísmo. Pois bem, e aqui eles debateram em 2010 acerca de vários assuntos. E esse debate aqui, esse diálogo entre os dois, na época o Papa Francisco era arcebispo lá de Buenos Aires, na Argentina. E esse diálogo dos dois resultou aqui num livro. Aqui está o livro, ó, com o título sobre o céu e a terra. Aqui está o livro, tá? Que reúne o diálogo havido entre o Papa Francisco, hoje, e o Rabino Abraham Skorka. Muito bem. O Rabino Abraham Skorka é doutor em Química e leciona Bíblia e também assuntos rabínicos lá em Buenos Aires. Pois bem, então vamos aqui. Vou ler na íntegra o que pensa o Rabino Abraham Skorka acerca do ateísmo. Ele diz assim: concordo com o que o Senhor disse. Ou seja, ele aqui está concordando com a visão apresentada pelo Papa Francisco acerca do ateísmo, né? Que nós vimos aqui no vídeo passado. Pois bem, ele diz assim: concordo com o que o Senhor disse. O primeiro passo é respeitar o próximo. Mas eu acrescentaria um ponto de vista. Quando uma pessoa diz, eu sou ateu, acredito que está assumindo uma postura arrogante. A posição mais rica é a daquele que duvida. O agnóstico pensa que ainda não encontrou a resposta. Agora, o ateu tem certeza, 100%, de que Deus não existe. Tem a mesma arrogância de quem garante que Deus existe, tal como existe esta cadeira sobre a qual estou sentado. Nós, religiosos, somos crentes. Não damos por certa sua existência. Podemos percebê-la
em um encontro mas muito profundo, mas nunca o vemos. Recebemos respostas sutis. A única pessoa que, segundo a Torá, explicitamente falava com Deus, cara a cara, era Moisés. Aos outros, Jacó, Isaac, a presença de Deus chegava em sonhos ou em refrações. Dizer que Deus existe como se fosse mais uma certeza também é uma arrogância, por mais que eu acredite que Deus existe. Não posso afirmar superficialmente sua existência porque tenho de ter a mesma humildade que exijo do ateu. O exato seria dizer, como Maimônides enuncia em seus 13 princípios da fé, eu acredito com fé plena que Deus é o Criador. Seguindo a linha de Maimônides, podemos dizer o que Deus não é, mas não podemos assegurar o que Deus é. Podemos mencionar suas qualidades, seus atributos, mas de jeito nenhum podemos lhe dar forma. Eu recordaria ao ateu que há uma perfeição na natureza que está enviando uma mensagem. Podemos conhecer suas fórmulas, mas nunca sua essência. Eis aqui as palavras do rabino, doutor em química, professor de Bíblia e estudos rabínicos lá em Buenos Aires, na Argentina, o que ele pensa sobre o ateísmo. Pois bem, ele diz aqui que a figura, ele mostra a figura do agnóstico e do ateu. Aqui que eu já fiz a diferença, no vídeo anterior, o que é agnóstico, o que é um ateu. E aqui o rabino Abraham Skorka diz aqui que estamos tratando de arrogância, de um lado do ateu e também daquele que crê na existência de Deus. Segundo ele, o ateu, quando afirma que Deus não existe, está sendo arrogante. E também o crente, aquele que crê, quando afirma que Deus existe, também está sendo arrogante. Aqui nas palavras do rabino Abraham Skorka. Vamos aqui ao quadro. Eu transcrevi para o quadro, aqui 3 trechos do que está aqui nessa matéria que eu acabei de ler, para ver aqui direitinho. Pois bem, vamos aqui ao primeiro trecho. Ele diz assim, o agnóstico pensa que ainda não encontrou a resposta. Agora, o ateu tem certeza 100% de que Deus não existe. Tem a mesma arrogância de quem garante que Deus existe, tal como existe esta cadeira sobre a qual estou sentado. E aqui ele diz no segundo trecho, dizer que Deus existe como se fosse mais uma certeza, também é uma arrogância, por mais que eu acredite que Deus existe. E aqui no finalzinho ele diz, eu recordaria ao ateu que há uma perfeição na natureza. E segundo ele, essa perfeição que existe na natureza significa um Deus criador, inteligente e poderoso que está por trás, segundo o rabino Abraham Skorka. Ora, arrogância. O que é arrogância? Uma pessoa arrogante é aquela que se acha a maior de todas, que se acha a mais inteligente, a mais culta, e às vezes não tem conhecimento algum, mas é uma pessoa arrogante. É isso. O arrogante é isso. É aquela pessoa que quer ser superior às outras, o mais sabido, o mais inteligente, etc. Pois bem, aqui eu discordo do bispo ou do rabino Abraham Skorka e do Papa Francisco, quando eles dizem
que o ateu é arrogante. Não é arrogante o ateu. Não é arrogante. Por quê? Ora, porque o ateu é um cara que busca a verdade por meio do estudo e não por meio de fé e por meio simplesmente de crença. O ateu, como eu estou mostrando aqui, é um cara que estuda algo que lhe é apresentado. E se alguém apresenta uma superstição para aquela pessoa que é inquieta, que não aceita facilmente aquilo que alguém lhe coloca, ora, essa pessoa não é arrogante. O ateu, ele defende o seu ponto de vista com base em estudos, com base na ciência, na história, na própria teologia, na antropologia e antropologia bíblica, na história, etc. O ateu, ele tem meios de defesa. Ele busca o conhecimento. Diferentemente daquela pessoa que simplesmente crê, que tem fé. Ora, uma pessoa que simplesmente crê, que tem fé, que não busca estudar, é uma pessoa, sim, quando diz que Deus existe, não é nem uma pessoa arrogante, coitada. É uma pessoa fanática. Porque o arrogante, ele tem que ter, no mínimo, um conhecimento. Um conhecimento concreto, fundamentado em estudos. É o que eu digo. O ateu não é arrogante quando diz que Deus não existe. Ora, é bem simples. Veja, a religião é pura superstição. É pura fantasia. O ateísmo não. O ateísmo é 100% certeza. 100% certeza. Por quê? Porque está apoiado na ciência, na observação, na experimentação, na história, na sociologia, na antropologia bíblica, não é isso? Nas escavações arqueológicas. O ateu está baseado nisso. E, montando todo esse esquema, ele chega a uma conclusão de que aquele Deus e nenhum Deus existe. E isso é a coisa mais fácil do mundo de provar. E é o que eu estou fazendo agora. E continuarei fazendo em vários vídeos, né? Pois bem, ora, o Rabino Abraham Skorka é doutor em química, mas ele está infestado de crença, de fé. E aqui ele diz, por exemplo, que apenas uma pessoa apenas, conversou cara a cara com Deus, viu a Deus. Quem foi essa pessoa? Segundo ele, o Moisés da Bíblia, o Moisés. O Rabino Abraham Skorka pertence ao judaísmo. O judaísmo, o livro sagrado dele não é a Bíblia. Não é a Bíblia, o livro sagrado dele. É a Torá, que se compõe do Pentateuco. Penta, 5. Os 5 primeiros livros da Bíblia cristã. Você tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isso aí, juntando, é a Torá, o livro sagrado do judaísmo. E não a Bíblia, que é o livro cristão, junto com o Novo Testamento. Pois bem, ele diz que Moisés conversou cara a cara com Deus. Nada. Não conversou coisíssima alguma. Deus algum existe. E aquilo que está lá na Torá e também no Velho Testamento, na Bíblia, não é nada de um fato real. Nada. Ali é pura ilusão, pura fantasia. Deus algum conversou com Moisés. Deus algum mandou seu filho Jesus Cristo para a terra para ser sacrificado. Deus algum. Jesus algum subiu aos céus e não vai descer para levar quem quer que seja para céu algum. Não existe céu, não existe inferno. Adão e Eva nunca existiram. São lendas bíblicas que estão ali. Histórias contadas, narradas na Bíblia, são, em quase sua totalidade, fatos irreais. Esse negócio de dizer que Moisés conversou com Deus, cara a cara, como diz aqui o Rabino, esse negócio de afirmar isso, ora, isso aí dentro da teologia se chama epifania, que é a aparição divina. Os deuses aparecem para conversar com os humanos.
Isso tudo é lenda, tudo é fantasia, não são fatos reais. Deus algum, lá na Bíblia, praticou todas aquelas maldades que ali estão, principalmente no Velho Testamento. Nada. Deus algum. Isso é pura ilusão. Ora, o ateu, ele tem armas para se defender. Uma pessoa se transforma em ateu pelo simples fato de questionar as coisas. Nós não podemos aceitar as coisas como as pessoas nos enviam. Devemos filtrar, devemos procurar a verdade. Vou mostrar aqui em vários vídeos, com base em vários livros, até mesmo de teologia, que a Bíblia é um manancial de lendas, de fábulas, de alegorias, de violência, muita violência, a história hebraica, muita violência, e que não havia por trás de tudo isso Deus algum ali. Tudo isso é fantasia. O ateu, eu já disse, o ateísmo é 100% certeza, porque é baseado em vários estudos, ciência, história, geografia, antropologia, sociologia. O ateu está amparado nessas provas. Já a pessoa que crê, simplesmente crê, não está amparada em nada. E os líderes religiosos colocam na cabeça dos fiéis histórias inverídicas, e eles passam para os fiéis como se fossem histórias verdadeiras. E daquelas histórias irreais, eles vão criando dogmas religiosos e que são seguidos pelos fiéis. Por quê? Porque os fiéis não procuram estudar a própria religião, a sua própria fé. Porque se estudarem, deixarão com certeza de ser fiéis. Não há dúvida alguma. Veja aqui a afirmação do Rabino. Dizer que Deus existe como se fosse mais uma certeza também é uma arrogância, por mais que eu acredite que Deus existe. Eu já expliquei aqui essa parte, não é? Que o ateu não é arrogante coisa alguma. O ateu mostra apenas que Deus não existe com base em inúmeras provas. E uma delas é a própria teologia, né? E aqui no finalzinho, o Rabino diz assim, eu recordaria ao ateu que há uma perfeição na natureza. Veja o que ele diz, o Rabino. Eu recordaria ao ateu que há uma perfeição na natureza. Ora, o Rabino Abraham Skorka é doutor em química. Ele jamais poderia afirmar uma coisa dessa aqui. Essa afirmação é muito ridícula. E é uma afirmação que, infelizmente, inúmeros líderes religiosos enganam seus fiéis, comunicando que Deus existe porque existe perfeição na natureza. E, infelizmente, o Rabino Abraham Skorka foi pessimamente aqui nessa frase ao dizer que aos ateus eu mando um recado. Existe uma perfeição na natureza. Ora, não existe perfeição alguma na natureza. É o contrário. Veja aqui. Eu tenho aqui o livro do físico brasileiro, muito conhecido, Marcelo Gleiser. Aqui está. O livro dele. Um livro maravilhoso. Físico. Marcelo Gleiser é brasileiro e mora há muitos anos nos Estados Unidos da América do Norte. Já lançou vários livros e todos os anos ele vem ao Brasil. Marcelo Gleiser. E aqui está o livro dele sobre o universo. Veja o título. Criação imperfeita. Aqui está. Criação imperfeita. Ou seja, no universo vigora a imperfeição e não a perfeição. Esse negócio de dizer que Deus existe porque a natureza é perfeita é uma grande idiotice. Porque na natureza não existe a perfeição, e sim
a imperfeição. Não existe na natureza a simetria, e sim a assimetria. Ou seja, a natureza é imperfeita e não perfeita, como diz aqui o rabino Abraham Skorka. Aqui está, livro do Marcelo Gleiser, cientista físico, Criação Imperfeita, com vários e vários problemas e vários erros e vários vícios. A criação, o universo. Vou dar aqui um exemplo. Ora, no universo existem bilhões, bilhões e bilhões de astros no universo. Planetas, meteoritos, estrelas, né? O Sol, por exemplo, né? Estrelas e bilhões e bilhões de coisas. Pois bem, ora, a perfeição não está no universo. No universo, isso já é acentuado, já é conhecido pelos astrônomos, no universo há caos, o caos, e não a perfeição. Planetas e planetas, estrelas e estrelas desaparecem no universo, num tremendo caos. Explosões, 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 explosões. Estrelas que se explodem, o caos total. E aí formam novas estrelas, as supernovas, né? Formadas do caos. Meteoritos, gigantescas pedras, né? Com ferro, né? Manganês, etc., que correm soltas, velocidades absurdas e que se chocam contra vários e vários planetas e com estrelas. Não é isso? É um caos total no universo. Aí a pessoa olha para a Terra e vê que a Terra é um planeta legal, o solzinho aí brilhando numa boa, não é? Todos os dias, depois vem a noite, não é isso? Que é maravilhosa. Mas não é. A Terra, o planeta Terra, tem inúmeras imperfeições e não perfeições. Quer ver exemplos? Terremotos. O terremoto não é uma perfeição. Vulcão não é perfeição. Maremoto não é perfeição. Furacão não é perfeição. Secas não é perfeição. Inundações não é imperfeição. Vemos aqui agora no Brasil a região Nordeste, morrendo lá na seca, uma seca desgraçada, escassez de água. E sempre houve seca no Nordeste, antes mesmo do aparecimento de qualquer homem. Sempre houve seca ali, na região Nordeste. Já morreram mais de 1 milhão de animais. Morreram à míngua no Nordeste. Agora, ano 2013. Já no Rio de Janeiro, as águas lá estão trazendo problemas. Ou seja, no Nordeste, escassez total de água. Em alguma parte do Nordeste. Uma grande parte. Na região nordestina da Caatinga. Escassez total de água. Já no Rio de Janeiro, volume exacerbado de água. Veja aí como o próprio planeta Terra é imperfeito. Não existe, portanto, perfeição na natureza. Não existe. E se a gente fizer aqui um estudo rápido sobre a Via Láctea, que é a nossa casa, né? Onde o nosso planeta Terra está, na Via Láctea, você vê ali logo alguns planetas mais conhecidos nossos, já que há bilhões e bilhões de planetas na Via Láctea. Então a gente vê ali logo os mais conhecidos, você vê o Mercúrio, um verdadeiro inferno o Mercúrio. Não há ali vida alguma naquele planeta. Olha a imperfeição. Temos também Marte. Com certeza também não há vida alguma em Marte. E aí vem Saturno, não é? Vem Urano, não é isso? Júpiter. Olha aí, vários planetas. E apenas um deles, até agora, a Terra, é que reuniu condições para o aparecimento de vida. Veja como o universo é imperfeito. Não há perfeição no universo. Diferentemente do que afirmou aqui o rabino Abraham Skorka, dizendo: eu recordaria ao ateu que há uma perfeição na natureza. Não existe
jamais perfeição alguma na natureza. E aqui está o livro do físico brasileiro Marcelo Gleiser, com o título Criação Imperfeita. Aqui está. Portanto, aí, mais um vídeo esclarecendo aqui o posicionamento do Rabino em relação ao ateísmo, né? Como também já se posicionou o Papa Francisco. Mais um vídeo aí e espero que tenha proveito. Muito obrigado.